Olá, pessoal! Hoje vim compartilhar o meu devocional com vocês. Vamos lá? 19/10. O tempo acelera e o chão se move sobre os pés dos amigos. Todos. Uou! Eles chegam a Corinto. Júnior. Paulo permaneceu um tempo aqui e ensinou aos coríntios sobre a palavra de Deus. Michel. O apóstolo enfrentou muita resistência ao pregar para os judeus. Muitos se recusavam a crer que Jesus era o Cristo. Ele queria ir embora e pregar aos gentios. Ted. Quem eram os gentios mesmo? Ana. Eram todos os não-judeus. Tipo nós, seríamos chamados de gentios. Ted. Entendi. Michelle. Isso, Ana. Paulo enfrentou muitas críticas e oposições. Ainda assim, ele via os frutos do seu trabalho, pois até o líder de uma sinagoga acreditou em Jesus. No tempo em que esteve aqui, muitos coríntios creram e foram batizados. Júnior, deve ter sido muito difícil, mas Paulo se manteve firmão. Sim, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão e o encorajou a não ter medo de continuar a falar. Paulo não estava sozinho, Deus estava com ele. Júnior, não sei se vocês se sentem assim também, mas parece que Deus me encoraja a falar de Jesus todas as vezes em que a vergonha, a timidez ou o medo das críticas tentam me impedir. Sei que não posso me calar. Devo anunciar a salvação e o arrependimento sempre. Ted. Também me sinto assim. No começo, tinha receio de falar, porque faz pouco tempo que conheci Jesus. Depois, entendi que não é o tempo que importa, e sim meu compromisso em aprender mais sobre a palavra e em conhecer mais o Senhor. Deus tem falado comigo e me encorajado a usar a minha voz para falar do Evangelho. Bom, pessoal, a leitura bíblica que vamos fazer agora é a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 a 11, que diz: Nova igreja em Corinto. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e foi para Corinto. Encontrou aí um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália com a esposa Priscila, pois Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi até eles, e como tinham a mesma profissão, ficou hospedado com eles. E aí trabalhava. Eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo começou a dedicar-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Os judeus, porém, se opunham a ele e o insultavam. Então Paulo sacudiu as vestes e lhes disse: Vocês são responsáveis pelo sangue de vocês mesmos. Eu sou inocente. De agora em diante, vou me dirigir às nações. E saindo daí, foi para a casa de um certo justo, adorador de Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua casa. E também muitos coríntios, tendo escutado Paulo, acreditavam e eram batizados. Certa noite, o Senhor em visão disse a Paulo: Não tenha medo, continue a falar e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém lhe poderá fazer mal, pois eu tenho nesta cidade um povo numeroso. E Paulo ficou aí durante 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. Pessoal, com essa leitura,
eu passei a refletir e é algo que podemos guardar sempre para a nossa vida, porque isso não é uma coisa só por nos motivar, é uma promessa. Sempre que estivermos com medo ou com receio de espalhar a palavra do Senhor, devemos nos lembrar do que ele disse para Paulo. Não tenha medo, continue a falar e não se cale, porque eu estou com você. Nunca pense que Deus não está contigo. Porque em Hebreus capítulo 12, versículo 5 e 6, Deus fala: Nunca vou deixar ou abandonar você. Por isso, podemos dizer confiantes: O Senhor está comigo e não temo. Deus, Ele nos ama muito e Ele nunca vai nos deixar nos abandonar. Então, não se decepcione.